Estamos em Orlando. Bom dia. Tudo Bom bem com dia. vocês aí no Brasil? Eu continuo aqui no Brasil, em Niterói, a Oh, meu cidade de Deus. Araribóia. Isso aí. Isso. A gente está em É, Orlando. O que é que vocês trouxeram de novidade para nós hoje? Não, primeiro, acho que nós queremos agradecer mais essa oportunidade de estarmos participando de um lançamento do livro seu, né? Então, muito obrigado por nos convidar para o lançamento do livro Cristo, o Médium de Deus. Está um pouco confuso para a gente ver. Muito Aí, bom, Adolfo. Cristo, o Médium de Deus. Valeu. é isso aí. Aí a gente quer fazer algumas perguntas aí em relação a esse livro. Então, vamos começar. Então vamos lá, Adolfo. A primeira pergunta é a seguinte: o nome do livro é extremamente sugestivo, né? Interessante, mas, no meu entender, é um nome ambíguo. Muitas pessoas teriam dúvida quando você fala em Cristo médium de Deus, se você estaria falando de Jesus, Cristo, né? O ungido, ou se você está falando de alguma outra entidade, vamos dizer assim, espiritual, do qual nós desconhecemos. Então, nós já, não é a primeira vez, né, que nós já gravamos, através do tempo, né, são 35 anos que nós estamos apresentando a proposta da renovação cristã. Então, como sempre nós falamos, tudo obedece a uma época, a um momento, a um grau de evolução. E a nossa genética, a nossa evolução espiritual já nos permite introduzirmos agora o Cristo no cristianismo. Então, Jesus Cristo nunca existiu. Existiu sempre Jesus e o Cristo. O Cristo é o criador do planeta Terra. O Cristo é o responsável pela vida do planeta Terra. Entre tantos que participaram da criação da Terra, junto com o Cristo, Jesus foi nomeado, escolhido para ser o orientador da humanidade terrena. Então, Jesus, humano, filho de José e de Maria, o Cristo nunca esteve encarnado na Terra. Ele criou a Terra e, como nós sabemos, quem cria fica vinculado à sua própria criação. Então, ele é o alimento sagrado de todas as vidas, de todos os reinos no planeta Terra. Ele não é só responsável pela vida dos humanos. Tudo que existe vida é a participação do Cristo. E Adolfo, em que consiste esse inserir o Cristo no cristianismo? Como é que nós podemos fazer isso? Um cristianismo que já vem, né, de tanto tempo aqui e a gente entende de uma forma. Como é que vamos inserir o Cristo planetário? Então, nós temos aí, principalmente, podemos pegar como exemplo, a ciência. Se a ciência ficasse presa a determinados conceitos para determinadas épocas, nós não estaríamos hoje com a evolução que nós temos, com a tecnologia. Então, é uma questão de época. Só em nós concebermos a presença do Cristo em toda a criação, tudo muda em nós. Aquela plantinha, aquela semente que nós plantamos na terra, daqui a pouco, 3 dias, 5 dias, ela brota. Só brota porque tem vida. Onde tem vida, tem Deus. E o representante de Deus, ou a melhor essência do Criador, para apresentar às criaturas, é o Cristo. Que também foi uma fagulha, uma mônada criada por Deus através dos bilhões de tempos e que atualmente já tem essa graduação. É uma consciência arquiangélica, cuja expressão máxima é o amor incondicional. Então, tudo que é vida no planeta Terra depende do Cristo. Deus é pensamento, ele não cria mundos. Isso aí a gente fala toda hora. Então, os cristos são os responsáveis pela condensação das energias, no caso aqui da Terra, o Cristo terráqueo absorveu a energia da desintegração do núcleo do Sol, que saiu, né, de matéria transformada em energia, energia em luz, para poder formar o planeta Terra. É um conhecimento realmente muito diferenciado. Você não acha que a nossa humanidade, que é extremamente desigual, que tem os mais diversos segmentos religiosos, terá dificuldades em assimilar esse conceito, que é um conceito muito abrangente? Se os que tiverem dúvida quiserem questionar, para nós é a melhor
E a melhor postura de uma sociedade é questionar. Porque nós tivemos aí o catolicismo, tivemos aí outras fontes religiosas e que nunca se permitiram o debate. E a proposta da renovação cristã, dos Adventos Cristo, desde o início, há 35 anos, que a espiritualidade pediu. Não avance no conhecimento se ainda tiver dúvida. Então, para quem tem dúvida, humildemente deve questionar. Porque rejeitar é normal, não faz eco à nossa essência. Nós nunca vivenciamos um conhecimento dessa natureza. Então, a rejeição é normal. Por isso, falou Ramatiz, nada é mais esdrúxulo do que aquilo que a gente desconhece. Então, quem desconhece, tenha o exercício, ou exercite a humildade. Eu agora vou me dedicar a essa causa, porque Cristo e vida é a mesma coisa. Você deu aí um exemplo bom, né, de que a ciência, ela sempre, né, muda, as hipóteses vão mudando, as leis vão mudando, porque a ciência vai descobrindo coisas diferentes, né? E a gente sempre diz que a ciência deveria andar junto, né, com a espiritualidade, até para poder expandir um pouco mais. Só que nesse caso aí, né, do Cristo no cristianismo, seria o contrário, né? Seria a religião ter que se pensar como a ciência, né, para poder entender que existe um avanço em tudo, até mesmo, né, na espiritualidade. Então, porque lá atrás, por questão de falta de biologia mais adequada, falta de genética em melhores condições, falta de determinados neurotransmissores que a nossa pouca evolução ainda não permitia, hoje nós já estamos mais gabaritados. Então, quantos elementos químicos a cada momento a ciência descobre? Né? E esses elementos químicos não caíram do céu, foram produzidos pela nossa própria alma ou pelo nosso Cristo interno, a fagulha do Cristo Criador. Então, nós vamos modificando, modificando. Isso que é uma coisa natural. Então, quantas religiões, todas elas criadas pelo homem, ainda estão amparadas por amuletos, por um monte de coisas externas. Quando Cristo é a essência da vida em todas as fagulhas, no mineral, no vegetal, no animal, no nominal, nos encarnados e desencarnados. Então, Cristo é a manifestação da vida, conhecida por amor. Deixa eu voltar numa questão, Adolfo. Você acha que numa sociedade que ainda confunde Jesus com Deus, né? E que sempre ouviu falar ou acreditou que Deus é o Criador de todas as coisas, fez o homem com as suas próprias mãos, do barro, né? Essa sociedade está preparada para não só entender, né, mas aceitar internamente que existe um intermediário entre Deus e o homem e que esse intermediário é o Cristo? Então, é uma questão só de época. Nós fazemos parte, e você está incluído, fazemos parte de um planejamento sideral. Ora, então é do cosmos, é do universo, voltado para um planeta. Atualmente nós estamos na Terra. Então, nós estamos aí, segundo as profecias, com a possibilidade de a maior parte da sociedade deixar o planeta. Então, esses espíritos mais acanhados deixaram o planeta, é um processo natural. Porque se ele permanecesse, a evolução ficaria muito mais acanhada. Aquele salto qualitativo nós não daríamos. Nós, né? E eu pretendo ficar aqui, eu não quero ir, não. Então essa saída, né? Você vê só, você quer falar de determinadas situações, né? Você imagina só, imagino nós batendo um papo com Einstein. Aí o Einstein ali falando do universo, do cosmos, da combinação dos astros, gente, da engenharia sideral, e aí nós estávamos falando assim, aquelas coisinhas, para com Deus. Então, é Uhum. difícil conviver com essas almas apequenadas, porque os assuntos delas é muito pequeno. Daí a necessidade de ser separadas. Por isso que, periodicamente, diz o Ramatiz que nós já estamos na quinta alteração de eixo da Terra, ou seja, quinto ciclo. Cada ciclo
dura 25.920 anos. Né? De 25.000 em 25.920 anos, nós temos um ciclo. Então, nós já estamos assim há mais de 100.000 anos. Ainda estamos aí presos a amuletos, a isso, aquilo. Você vê só, nós temos aí na África, segundo o Google, 8.000 dialetos. Imagina quantos deuses cultuados. Na Índia, nós temos mais de 2.000 dialetos. Então, as pessoas se prendem a uma coisa de uma época e não satisfaz. A evolução não para. Nós comungamos com o eterno vir a ser, com o eterno transformismo. Então, vamos colocando essas coisas mais antigas no museu para irmos assimilando valores novos Entendi. e Adolfo. eternos, e eternos. Uhum. Então, nós costumamos dizer que o Brasil tem um papel fundamental nesse novo ciclo da Terra, né? Na questão da espiritualidade. Nós somos um povo assim muito espiritualizado e até aquele livro, né? Não é, do Brasil, Chico, o Brasil, coração do Coração mundo. do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Fala da predestinação espiritual do Brasil. E como seria essa inserção do Cristo no cristianismo? Seria um reflexo dessa predestinação do Brasil? O que que tem a ver o Brasil com essa inserção? Então, ainda tem alguns pregando que para reencarnarem no Brasil, né, o Ismael, o anjo orientador do Brasil, foi buscar em algum plano ou em algum ambiente energético os espíritos mais brutos, mais miseráveis, mais acanhados, né? A pessoa É, às vezes esquece que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, retrata o acontecimento de 600 anos. Então, nada para na evolução. Então, contrariando essa postura, diz o Ramatiz, para o Brasil atender à sua predestinação, os espíritos mais fraternos de todas as nações do planeta Terra foram escolhidos para que passasse a reencarnar no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós estamos com a maior pleiade de espíritos encarnados, cuja manifestação primeira é a fraternidade. Porque para nós atingirmos a santificação, o primeiro passo é a fraternidade. O segundo é o renascimento, aquele homem novo a cada instante. Reconhece seu espírito pela sua incessante transformação íntima. Então, nós não temos dúvida, mesmo com essa dificuldade, com tantos espíritos ainda brutos, sem um sentido crístico encarnados no Brasil, mas é preciso, porque o Pietro Baldi fala, todo santo precisa de um demônio para poder crescer. A tal ponto, o negócio é bem radical. mas um só tava bom, né? Não precisa tantos. É que é um demônio para cada encarnado brasileiro, né? É muito demônio, gente. Mas vamos lá. Ô, Adolfo, você também fala no seu livro da necessidade de sermos resilientes. O que que vem a ser sermos resilientes e qual a importância disso? Senhor, nós somos três aqui falando, não é isso? É isso. Três níveis diferentes de consciência, três Uhum. aquisições morais, aquisições éticas. Se nós não tivermos resiliência, como é que nós vamos representar Jesus? Imaginemos o grau de conhecimento, o alcance daquela alma com relação às nossas fraquezas. E ele não apontou um erro de ninguém, nem encarnado nem desencarnado. Então, se nós tivermos a resiliência, nós vamos fazer o que ele fez. Sermos resilientes. Ver faz de conta que não viu. Ouviu faz de conta que não ouviu. Para quando verbalizar, ser um orientador. Porque o orientador, diz o Pietro Baldi, quando nós criticamos, o máximo que a gente consegue é ser líder. Porque guia nós não seremos. Um guia não pode ser crítico, ele tem que ser guia. Então, é só para a gente ter uma base que tem que haver a resiliência, aquela flexibilidade do bambu. A tempestade passa, o bambu volta. E nós estamos numa fase de tempestade. Aí diz o Pietro Baldi também, ninguém consegue, perdão, Silvestre, ninguém consegue viver a paz
se não entender, não compreender a guerra. Então, se nós reagirmos diante das incoerências sociais, é porque nós não compreendemos, não alcançamos a pequenez que está naquele corpo de humano, mas a experiência espiritual é muito tacanha. Uhum. Rodolfo, como você citou Silvestre, pode ser que alguém que vá nos assistir não saiba quem é Silvestre. Silvestre é o seu guia espiritual, não é isso? Graças a Deus. Isso. E nós já estamos juntos nessa luta há 1.700 anos. Ele, Caramba. ele era papa entre os anos 314 e 335, e naquela época nós nos vinculamos para a eternidade. E agora estamos juntos para falarmos das coisas de Deus, tendo Jesus como nosso guia. Porque E são 1.700 anos para a eternidade, né? 1.700 anos, você sabe para tomar um Eles café. acabaram de se um conhecer. cafezinho que vocês vão tomar aí. Adolfo, você sempre coloca nos seus livros, em vários deles, se não em todos, a expressão eu sou. Para alguns, eu sou soa como, né? Eu sou uma coisa assim muito egocêntrica, mas não é o sentido que você quer dar. O que seria exatamente esse eu sou? Qual a importância da Então, se gente nós expressar? tivéssemos transformado o Evangelho em nossas experiências, não para uma representação externa. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, você vê só, tudo o que ele fez não contrariou. Agora, se nós vamos falar, eu sou a verdade e continuo mentindo, Pois é. eu sou o caminho e estou desviando, desvinculando a trajetória de uma sociedade. Eu estou à vida, estou tão envolvido com a morte. Então, esse eu sou é um grau de consciência que todos nós vamos adquirindo e vamos dilatando, porque o eu sou não tem limites. Então, chega um determinado momento, e aí vem aquele item que é importante. Vocês estão representando Jesus. Imaginemos lá na frente, se surge alguém, olha, o Silvio e a Rita está vindo aqui para representar Jesus. O quanto de energia que a pessoa já gera, o salto qualitativo das aspirações, a vida mental, o quimismo do cérebro daquelas pessoas que estiveram guardando vocês. Então, olha aquele exemplo que nós damos com o Divaldo, que foi a Guatemala, e quando ele chegou lá, ele ia falar no templo de metal, quando ele chegou lá, tinha 4, 5 mil pessoas, ele se assustou e perguntou para alguém, o que é que houve? E só falaram que um moço viria representar Jesus. Trouxeram os doentes de todas as aldeias que foi possível. Por isso esse pessoal está aí. Mas eu sou um palestrante. Não? E quando ele entra em prece, que ele tomou um susto, a Joana de Anjos se apresentou, em seguida apresentou-se o Huracan, na minha linguagem, faça o que o nosso Senhor mandou. Levanta-te, anda, abre os olhos e veja. Então, representar Jesus tem que ter dignidade, tem que ter postura, tem que ter ética e, sobretudo, a moral. Então, representar Jesus é ter equilíbrio na vida. É como o Silvio perguntou, é ter a resiliência, né? Diante da dificuldade, né? Fechemos os olhos do corpo para que a nossa alma possa alcançar melhor o mundo íntimo dessas pessoas refratárias. Tá bom. Ô, Adolfo, quer dizer, do nosso ponto de vista, eu acho que está bom, né? Eu não sei se você quer abordar mais alguma coisa a respeito do livro, né? Até para que o vídeo não fique muito longo, né? O que nós falamos, Hum, fizemos um outro vídeo com a Helena, hum, é que dia 15 de junho nós hum. estaremos fazendo um congresso, participando de um congresso em Lisboa. Que bom. E o congresso nós já fizemos chegar o livro ao Papa ou a alguém do Vaticano, né? Também fizemos um convite ao cardeal de Portugal. Fizemos um convite ao cardeal do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo por onde, que já que eles são os responsáveis, né, o catolicismo responsável por isso, para poder nós criarmos uma possibilidade do debate. E o que mais a sociedade precisa é de debate.
Quem é que tem a verdade absoluta? Só Deus. E É. nós passamos alguns conceitos que deveriam ser todos temporários, e a gente quer que a pessoa fique cultuando a mesma coisa a vida toda. E onde é que está a evolução? Uhum. Voltando à ciência, se a ciência ficasse presa no Isaac Newton falou a última mensagem sobre a mecânica, então nós não teríamos um Einstein. Então, o Einstein não é o último. Cada um, daqui a pouco, o próprio Newton, Isaac Newton, o Einstein, vai voltando e vai dando acréscimo. A mesma coisa dos filósofos. Aquele pensamento foi fabuloso, mas a evolução não para. E tem uma coisa, se você me permite, Adolfo, se nós formos no Apocalipse de João, por ocasião da sétima trombeta, né, onde o anjo diz está feito, né, e ele também expressa que a partir daquele momento reinaria na terra, né, o mundo que foi profetizado por Jesus e seu Cristo, Então, É. né? já não estamos sozinhos. Não, sim, não. Então, quer Ele quer dizer, mencionar que quando lá você. atrás ele já mencionava o Cristo, né? Sim, Separado de Jesus. quando Então, nós. nós temos aqui o Evangelho à Luz do Cosmos, do Ramatiz, é uma obra Uhum, parece de 64, ele já falando dos Cristos planetários, né? Dos Cristos galácticos, dos Cristos constelatórios, do Cristo cósmico, que é o mais próximo de Deus. sim. O nosso Pietro Baldi, nas suas 24 obras, ele anunciou bem antes, e a última obra dele seria Cristo. Está publicado aí. Na primeira edição, que eu tive acesso, ele lá falou: eu estou falando do Cristo e não do humano Jesus. Na sequência, a Fundação Pietro Baldi alterou. E nós tivemos um que foi lá direto na fundação e eles explicaram que eles discordaram. Então é coisa assim do céu que a gente quer fazer queremos fazer as nossas alterações, né? Olha, imagina só a grande síntese. Era para ser patrimônio da humanidade. Nenhuma federação, nenhuma instituição, nada humana deveria alterar. E a grande síntese ainda precisamos muito para assimilá-la. Não é a última palavra, que não existe a última palavra na criação, mas a grande síntese já poderia ser transformada num patrimônio da humanidade. Mas, no meu caso, eu citei o Cristo em Apocalipse apenas para respaldar o que você disse, no sentido de Então, ter enviado para o Papa, de ter então, enviado para então, o arcebispo, no caso, né? o cardeal. Então, eles sabem, porque, Sim, inclusive, no Vaticano, nós temos trabalhos mediúnicos lá dentro. Não é uma coisa para público, mas ninguém pode negar. Quem é que vai negar ou esconder as coisas de Deus? é verdade. Não dá. Podem até tentar, né? Mas chega uma hora que Que as não dá mais portas para precisam segurar. se abrir, a luz, né, tem que seguir o seu curso. A verdade chega de alguma forma, né? E a Então, verdade não precisa de intérprete. Ela, por si é, só, já é capaz de se ela, impor é, com suavidade, com é resiliência. isso mesmo. É isso mesmo. Então, para nós está tudo Ok. certo, Adolfo. Então, Acabaram nossas questões por enquanto. Tá bom. Depois a gente Agora, traz mais um pouquinho. continue lendo o livro para poder, Isso, então, gerarmos novas dúvidas. tá certo. ok. Nossas dúvidas, às vezes, não são nossas. É muito mais para esclarecermos a sociedade. Ok. Também. Uhum. Isso Fica aí. com Deus. Tá ótimo. Obrigada, tá? Obrigada aí pelo convite.